10h06, abrindo o nosso Plantão Médico Bandeirantes de hoje, já aqui com a doutora Isabel Martinez. Tudo bem, doutora? Como vai? Seja mais uma vez muito bem-vinda, hein? Sempre um prazer. Tudo bem, muito obrigada pelo carinho aí. Eu tava rindo aqui sozinha, que eu também tô com a voz meio rouca, assim, eu falei, gente, olha só, estou também aprendendo a falar mais grosso, assim. Não sei se é o tempo, né? Mas fui durante a semana perdendo a voz, mas queria muito aqui estar junto dos nossos ouvintes nesse sábado, né? Me resguardei aí durante a semana para que a gente pudesse estar junto aqui hoje. Sempre um prazer, viu, doutora? Obrigado desde já pela atenção, pelo carinho aqui com o nosso programa, com a Rádio Bandeirantes. E a gente convidou a doutora Isabel Martinez para falar justamente sobre calvície e queda de cabelo, né? E o que eu queria começar perguntando é o seguinte: calvície e queda de cabelo é a mesma coisa? Ou calvície é uma coisa e queda de cabelo é outra? Porque a queda de cabelo em si, ela acontece diariamente, né? Com todos nós, com qualquer indivíduo. A calvície seria algo mais definitivo, é isso, doutora? A diferença é assim, exatamente o que você falou, né? Todos os dias cai um pouquinho de cabelo, um pouquinho é normal, tá? A calvície, ela já é uma condição em que você começa a ver uma rarefação. E como é que você identifica essa rarefação? É quando você, vou dar algumas dicas, por exemplo, você vai para o sol e começa a sentir às vezes um vermelhinho no couro cabeludo, um ardor, é porque está queimando o couro cabeludo, então eu já estou com o cabelo mais ralinho, tá? A outra situação, por exemplo, em mulheres, é quando ela vai fazer um rabo de cavalo e antes ela usava por exemplo, uma dobra só no elástico, hoje ela está usando 3 dobras no elástico, tá? Então, a calvície, ela é uma condição em que você tem uma rarefação no couro cabeludo, principalmente na parte superior, tá? E mais conhecida ainda, porque a calvície, ela tem a questão da calvície, que nós chamamos de alopecia androgenética masculina e alopecia androgenética feminina. Esse é só um termo científico, né? E que agora até o feminino eles já estão falando de padrão inflamatório. Então essa é a diferença, queda de cabelo e calvície. E existem outras doenças capilares também, viu, Danilo, que dá uma rarefação no couro cabeludo. Doutora, mas eu estava lendo, não sei se é verdade, né? Nem tudo que a gente lê aí na internet dá para acreditar, para confiar, mas que em média cada pessoa possui aí 100 mil fios, né, de cabelo, uma média, né? E que a queda de 100 a 200 fios por dia é considerada normal. Então, passou disso, primeiro que se esses números estiverem corretos, passando disso é considerado anormal, aí é um sinal de alerta ou não? Olha, vamos falar assim, o 100 a 200 depende da quantidade de cabelo que você tem. A gente geralmente fala 100, sim, a gente vai dar uma média de 100, mas vamos supor que você já tem pouco cabelo, né? Então lá 100, 150 todo dia já é muito. Então depende muito do referencial de base. E como é que você vai identificar que você está com pouco cabelo? Exatamente como eu expliquei anteriormente. Porque a questão, Danilo, por exemplo, de uma alopecia androgenética, que é a calvície, né? Hoje nós vamos focar na calvície, que tem esse componente genético, tá? O componente genético é individual, ok? Então, homens e mulheres vão ter essa calvície, né? A expressão dela, vai ficar mais ralo, menos ralo, dependendo de cada um. Existe esse componente, quando eu falo alopecia androgenética, é porque eu tenho um componente genético. E além do componente genético, existem outros fatores também que a gente vai comentar. Então, esse número é muito relativo, porque depende muito do componente de base. Mas vamos deixar para as pessoas ficarem tranquilas, 100. Próximo do 200, eu já fico mais assim, olha, é melhor a gente olhar o que está acontecendo, tá? Mas, doutora, você comentou que existe, né, a alopécia ali masculina, feminina, que atingem, né, homens e mulheres de formas distintas, né? Mas, em geral, a calvície, a queda de cabelo, ela ocorre mais nos homens ou nas mulheres? Olha que interessante, né? Olha, isso daí é uma questão, a calvície acontece ambos. Hoje em dia a gente vê isso. A questão é que no homem você vê ela bem característica, tá? A alopecia androgenética no homem ela é bem característica. Vamos traduzir isso, calvície, né? Nós vamos falar no nome calvície. O homem ele começa a apresentar
uma rarefação aqui no frontal, vai ficando ralinho, tá, gente? Ralinho, vamos falar assim, tá ficando sem cabelo aqui no frontal, tá entrando aqui, a parte da frente do cabelo vai entrando, aqui em cima, ó, na parte superior do cabelo, tá? Do couro cabeludo, perdão, vai ficando mais ralinho, tá? Então, assim, o homem, ele vai tendo uma expressão diferente. A mulher é diferente. A alopecia androgenética na mulher, como é que ela vai identificar? Imagina você, mulher, passando uma risca no meio do seu cabelo. E aí você divide o cabelo no meio, tá? A mulher, ela vai vendo que vai tendo rarefação nessa parte central aqui do cabelo. E que cada vez mais ela vai vendo a transparência da luz. Você quer ver uma coisa que vai ajudar a mulher a identificar? Às vezes ela começa a usar o cabelo de um lado para o outro, porque ela acha que fica mais bonito, mais pomposo. Faz esse exercício, separa depois o cabelo no meio e vê se não tá ficando mais ralinho, se você tá vendo o seu couro cabeludo por transparência, tá? No homem, acontece exatamente aquela forma que eu falei primeiro. Você vê aqui a rarefação, fica mais ralinho aqui na frente, né? Você tem duas entradinhas, e aqui em cima começa também a ficar ralinho, em cima no couro cabeludo, né? Isso daí vai expandindo. Agora, existe uma, Danilo, que eu vou trazer aqui de curiosidade para vocês, que é uma questão na mulher, que é a alopecia androgenética padrão difuso, tá? O que é um padrão difuso? Ela tem mais intenso sempre aqui nessa parte de cima do couro cabeludo, tá? Que fica mais ralinho, vai abrindo como se fosse aqui uma expressão que a gente chama de árvore de Natal, tá? Imagina um desenho aqui em árvore de Natal, tá? Em cima do couro cabeludo, só que ela também vai apresentando rarefação na parte lateral do cabelo, tá? Já no homem não acontece isso. No homem é bem característico, tá? A rarefação nessa parte superior do couro cabeludo. Então, na verdade, em linhas gerais, nos homens é mais aquela entrada mesmo, né? E nas mulheres é um pouquinho mais diferente, né, doutora? Exatamente. Exatamente, Danilo. E é até interessante, porque você estava comentando aqui do Roberto Carlos, do pessoal, da questão de transplante. O que acontece? No homem, fica aquela rarefação superior e protege a parte lateral. É desta região, na parte lateral e posterior do couro cabeludo, né, que quem faz transplante, o cirurgião, ele retira dali, né, o folículo. Nós retiramos o folículo daquela região. Mas, doutora, é o seguinte, antes da queda de cabelo, antes das entradas desses sinais, né, que a gente já vai conseguindo perceber, existe algum outro, não é, sinal de que a gente já precisa ligar o alerta, o cabelo vai ficando mais fino, ou vai tendo algum outro tipo sei lá, de descamação, sem ser a queda de cabelo em si e as entradas, a gente já começa a perceber que tem algum tipo de problema ou não? Olha, Danilo, começa assim, você quer ver uma coisa? E vamos pensar numa cronologia de início, tá, gente? O que é importante? O homem, às vezes, começa... Isso é muito comum, né? A gente chama de dermatite seborreica, tá? Que é uma descamação, tá? O que acontece? A descamação, ela propicia a você ter queda de cabelo, por exemplo. Oleosidade de couro cabeludo excessiva também, tá? Então, você tem que tratar. E a característica da alopecia, né, androgenética, que é a calvície, é exatamente isso. O problema é que ela acontece por anos, ela vai acontecendo bem devagarzinho, gente. Então, uma dica para vocês, olhem a família, né, e olhem vocês. Se você vê que o cabelo está ficando mais fino, tem épocas que está caindo, está ficando mais ralinho, está apresentando uma leve entrada, essas alterações são muito importantes, tá? Por quê? Porque a alopecia androgenética, eu vou fazer aqui uma analogia. O que acontece com o cabelo, para vocês entenderem, tá? Com o tempo, ela vai agindo, o hormônio vai agindo no folículo capilar e ele vai afinando o cabelo. Só que isso acontece em ciclos, a cada X anos, isso acontece bem devagarzinho, por isso que você não identifica muito rápido. Qual é a analogia que eu vou fazer? Imagina uma gestação, tá? A gestação, se o nenenzinho nasce de 9 meses, tá? Ele vai nascer forte e saudável. A alopecia androgenética, o que acontece? Você vai nascendo antes do tempo.
A ação do hormônio ali vai fazendo com que você vá nascendo antes no tempo. E se o bebezinho nasce antes do tempo, ele vai nascendo cada vez mais magrinho, 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 pequenininho, e chega uma hora que ele nem nasce, não é verdade? E é exatamente o que acontece. O cabelo vai sofrendo, o folículo capilar vai sofrendo a ação do hormônio em que você vai cada vez mais antecipando o nascimento dele, tá? E com isso ele vai nascendo cada vez mais fininho, 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 e chega uma hora que não nasce mais. Então eu não tenho mais a atividade daquele folículo capilar, tá? Doutora, mas uma curiosidade aqui, não é? Eu, por exemplo, eu não tenho histórico na família, pelo menos não que eu saiba, de pessoas que sofrem, não é, com alopecia, com a calvície, né? Eu tenho bastante cabelo, né? Bastante volume. Os meus pais também. Esse é um termômetro? Dá para saber se eu não vou sofrer no futuro com 40, 50, 60, 70, 80 anos com calvície? Dá para usar isso de termômetro ou, de novo, cada indivíduo é um indivíduo e depende também, né, de outras circunstâncias que vai apontar aí para uma queda de cabelo ou mesmo a calvície? Olha, Danilo, esse é um termômetro, sim, tá validado, porém, tá, isso é importante, o que você falou é de suma importância, que as pessoas têm a individualidade. E a alopecia androgenética, tá? Quando a gente envelhece, gente, a gente já vai tendo um padrão de afinamento do couro cabeludo, que é o envelhecimento pela senescência, né? Você vai tendo um envelhecimento do cabelo, né? Do folículo capilar. E aí ele vai afinando, tá? E você vai tendo uma rarefação. Agora, sim, é um bom parâmetro? Ok, mas não deixe de tratar se você vê alguma coisa diferente, porque você pode não ter a alopecia androgenética daquele padrão normal, mas você pode sim ter uma alopecia, tá? Que nós chamamos, uma alopecia, que é rarefação do cabelo. Alopecia é rarefação, tá? Então, assim, uma alopecia por outros fatores. Por isso que eu sempre chamo a atenção. Sabe por quê, Danilo? Uma coisa no decorrer da minha vida, aí, com mais de 15 anos tratando pessoas, eu acho muito interessante, porque todo mundo olha e identifica assim, tá ralo, meu cabelo é uma alopecia androgenética, ou tá caindo, é uma alopecia androgenética. E aqui eu vou deixar um alerta para vocês. O cabelo, se ele começa a cair, se você começa a identificar, por exemplo, muita oleosidade, muita descamação, coisas que você não tinha anteriormente, dor no couro cabeludo, gente, ele também é um termômetro de outras doenças sistêmicas, tá? Como alterações na tireoide, por exemplo, tá? Então ele tem sim, como por exemplo, alterações intestinais, tá? Pacientes que têm problemas com determinados alimentos, a gente pesquisa lá, tem alteração. Então, assim, vai ter uma alopecia por diferentes causas e que mimetizam, quer dizer, que parece uma alopecia androgenética, mas não é. São alterações em que o paciente tem, tá? De outras doenças. Então, fica um alerta aqui muito importante, gente. Registrar aqui a participação do ouvinte Bandeirantes, que está conosco, o Laureano Arantes Neto, o João Pedro, a Nelly Melo mandou mensagem pelo Instagram, o Ademir Antunes, o Cristóvão Pascoal Filho, Sandra Braga, Maria Fátima, Fernando Lima, todo mundo aqui junto, prestando atenção nas dicas, nas informações aí da doutora Isabel Martinez, Jonas Teixeira, o Agnaldo Rodrigues de Souza, Laurival, tem várias perguntas, várias dúvidas, a gente já vai repassar aqui em instantes, a Edilene Soares, a Regina Barros, direto de São Carlos, Reinaldo Dias, a Kátia Martins, e olha, começando já aqui, a atender os nossos ouvintes, viu, doutora? E deixa eu pegar aqui a pergunta aqui dos nossos ouvintes. Cadê aqui? Aqui. A Kátia Martins. A queda de cabelo por medicamentos imunossupressores, basta tirar o medicamento que resolve a queda? Olha, se você está tomando imunossupressor é porque você precisa dele, né? Então, o que a gente faz, Danilo? A gente tem que ter certeza que é pelo imunossupressor. Antes disso, além de ter certeza, a gente tem como, às vezes, ajudar, tá, nesse acompanhamento. Então, precisa avaliar exatamente o que está acontecendo, tá? Porque não necessariamente a gente, às vezes, precisa tirar. Agora, tirando, na maioria das vezes, melhora.
Mas fica um alerta que não é porque está na bula, gente, do medicamento, porque tem vários medicamentos que estão lá, que compõem na bula, pode causar queda de cabelo, que necessariamente, se você tiver com queda de cabelo, é por causa deste medicamento, tá? Fique esse alerta aqui, porque muita gente para, viu, Danilo, de tomar a medicação quando tem queda capilar, achando, porque vai lá na bula, vê, tá? Não façam isso, por gentileza, porque a gente tem, às vezes, como tratar de outra forma e a gente precisa realmente identificar se é do medicamento, tá bom? Mais perguntas aqui dos nossos ouvintes. A Lúcia Maria Messina, da Vila Mariana, doutora. Bom dia, Danilo. Bom dia, doutor. Em razão de estresse pós-traumático, em razão do luto, eu tive uma queda intensa de cabelo, mas mais na parte posterior do couro cabeludo. Com o tratamento, os cabelos estão voltando a nascer, está bastante cheio mesmo. Entretanto, o dermato me disse que eu tenho alopécia senil, pois tenho 68 anos. Minha dúvida é, com o tempo, posso ficar com muito pouco cabelo? Lúcia, obrigada. Olha, Lúcia, o que acontece? A alopécia senil é exatamente a alopécia que que acometerá todos nós, tá? Homens e mulheres, ok? A partir de uma certa idade. O que acontece, Lúcia, e a todas as mulheres aqui que estão me ouvindo, é que quando nós entramos na menopausa, que é o quê? A interrupção, né, total, parou mais de um ano de menstruação. Tive um ano de menstruação, entrei na menopausa. Eles classificam após isso pós-menopausa. Então, quando você está nesse período de pós-menopausa ou menopausa ou climatério, eu tenho alteração do hormônio, tá? Do estrogênio. Com isso, com a diminuição do estrogênio, eu tenho sim uma alteração no couro cabeludo, uma queda capilar mais importante, e deixo aqui um alerta para vocês, porque eu entrei em menopausa precoce, então a gente fala muito sobre isso, tá? O alerta é o seguinte: se você começou a observar que o seu couro cabeludo está mais vermelho, está mais sensível, que você está tratando essa alopécia senil e não está tendo resultado, tá? Converse com o seu médico, ok? Porque às vezes você está tendo um processo inflamatório junto com a alopécia senil, que é muito comum, eu observo isso, tá? Decorrente dessa alteração do estrogênio que a gente tem, essa questão de defesa. Tomem cuidado com o que vocês fazem com o cabelo, tá bom? Com tratamentos, que eu quero dizer assim, no cabeleireiro, com químicas, tá? Porque essa é uma fase em que a gente tem que ter um autocuidado, um autoamor muito importante. A gente tem que mudar um pouquinho a nossa estratégia de vida para o bem, tá bom? É o seu momento de se olhar. Mas então a química e os tratamentos que são feitos aí no salão ou em casa mesmo podem, né, ser aí consequência disso tudo que a gente está discutindo aqui, doutora? Na realidade, o que acontece, Danilo? Existem algumas substâncias, não são todas, mas tem pessoas que são alérgicas, tá? A determinadas tintas, a determinados componentes. Como você bem disse no começo do programa, cada ser humano é único, tá? Só que, com o passar dos anos, as nossas células também vão cansando de algumas coisas e vão se expondo tão repetitivamente a determinadas substâncias que pode, né? Essa palavra é muito importante, tá, gente? Pode sim você desenvolver uma alergia que você não tinha, tá? Então, a gente realmente tem que avaliar o que está utilizando. E conversa com o seu cabeleireiro, gente. Olha, o cabeleireiro, ele é eu falo que essa é uma profissão fantástica. Converse com ele, converse com o seu médico. Então, assim, você pode trabalhar essas duas interfaces, porque eles vão cuidar muito bem. Mas pode sim você ter alergia, sensibilidade. Eu, por exemplo, uso hoje tintas hipoalergênicas, tá? Não faço determinadas coisas, mas individual. Eu sei que para mim eu não consigo. Então, no seu caso, a gente precisa olhar sim, Lúcia. Então, respondendo você, fique de olho, tá? Para que a alopécia da senescência, você vá tratando, não pare de tratar, para você continuar aí cuidando do seu cabelinho, tá? Estamos conversando aqui na Rádio Bandeirantes, o nosso plantão médico, com a doutora Isabel Martinez, que é dermatologista, e o tema de hoje é calvície e queda de cabelo, a alopécia, não é? E tem vários já ouvintes se manifestando, mandando mensagens, as dúvidas, tanto pelo nosso chat
do YouTube, o nosso bate-papo, como também pelo WhatsApp. Tem mensagens de áudio aqui, o Gabriel Betting está separando, a gente vai colocar na sequência, mas enquanto isso, registrar mais uma de texto que chegou aqui, do Miguel Aguilera, de São Vicente. Doutora, bom dia. Gostaria de ouvir sobre o mito de lavar o cabelo diariamente. Moramos em um país quente e certa vez um profissional, um cabeleireiro, disse que não devemos lavar o cabelo diariamente porque faz mal. Isso procede? Devemos ou não lavar todos os dias? Nossa, obrigada. Excelente pergunta. Você pode sim lavar o seu cabelo todos os dias, tá? Se você imagina você que tem um couro cabeludo um pouco mais oleoso, né? Faz academia. Vai ficar com o cabelo oleoso? Não, porque a oleosidade prejudica, né? A oleosidade excessiva prejudica. Então, pode sim lavar o cabelo todo dia. A questão de lavar o cabelo todo dia é que você, às vezes, tá? Por essa questão de lavar, tem a questão da queratina, da fibra, tá? Mas não tem problema com o couro cabeludo nenhum. É só você hidratar de vez em quando. E o homem nem precisa, tá, gente? Pode lavar, fica tranquilo, tá? Não tem problema com isso. A Denise Corrochano está aqui na nossa escuta desde o início, está prestando bastante atenção. Ela ficou na dúvida do tipo de tintura que você comentou agora, doutora. São alergênicos? Ela não entendeu muito bem. Gostaria que você repetisse, por gentileza. Claro, Denise, é um prazer. Olha, existem tintas que são hipoalergênicas. Tá? Com baixa alergenicidade, hipoalergênicas, tá? Então, você pode, sim, conversar com o seu cabeleireiro, tá bom? Para ver se tem lá, se ele trabalha com tintas hipoalergênicas, tá? E uma dica importante que eu dou para você, mulher que pinta o couro cabeludo, é você também fazer o teste. Se você fica, por exemplo, quando eu pinto, me dá coceira, gente, aí não é legal. Uma outra dica que eu dou, agora é uma dica que eu faço, tá, gente? Quando eu vou pintar o couro cabeludo, né, pintar o cabelo, que acaba pintando o couro cabeludo, né, porque a gente pinta bem na raiz, né, que não é para puxar luzes que eu tô falando de tintura mesmo. Quando a gente vai pintar o cabelo, sabe o que eu faço? Eu fico 2 dias, mais ou menos, sem lavar o cabelo. E aí, eu vou para lá, pro salão, o couro cabeludo vai estar um pouquinho mais oleoso. E mesmo usando a hipoalergênica, isso protege o meu couro cabeludo da tinta, de certa forma. Então, eu deixo aí uns 2 dias sem lavar e vou para a questão da tintura. Vou lá pintar, tá? Hipoalergênica. Depois, qualquer coisa, eu deixo lá no Instagram, ou eu escrevo aqui para vocês. É hipoalergênica, tá? Mas olha, ainda sobre lavar o cabelo, não é? O Agnaldo Rodrigues de Souza pergunta se há algum problema de lavar o cabelo somente com água. Olha, não há nenhum problema. A questão só é você identificar que a água por si só, se você tiver com muita oleosidade no couro cabeludo, ela não vai retirar, tá? Então, seria o ideal que você usasse, se tiver muita oleosidade, um shampoo, tá? Qualquer, não tem problema nenhum. Agora, não tenho muita oleosidade, só tô molhando o cabelo e amanhã eu lavo com shampoo. Não tem problema. O Juarez escreveu aqui pra gente, bom dia Danilo, bom dia doutora, queria saber se depois da quimioterapia, 20 anos atrás, o meu cabelo voltou muito fraco. Então depois de um período de quimioterapia, o cabelo voltou fraco e ele cai muito. Ele pergunta se você aconselha alguma vitamina, algum tipo de shampoo, algo que possa ajudar aí o Juarez do bairro do Ipiranga, doutora? Juarez, eu vou te dar uma dica, tá? Como você fez químio há uns anos atrás e depois ele nasceu mais fino, existe sim, isso pode acontecer porque a químio, ela age também, ela age nas células que estão crescendo, de proliferação. E existem vários tipos de quimioterápico, tá? Mas, como o seu cabelo nasceu mais fininho, significa que atingiu lá um pouquinho das células de nascimento, de crescimento. O que você pode fazer? Conversa com o seu médico. Por que eu estou te falando para você conversar com ele? Porque não é só pela questão da quimio. Com o passar dos anos, eu também sofro algumas outras alterações do envelhecimento, posso ter baixa de absorção de nutrientes, tá? E a sua pergunta é muito pertinente, viu, Danilo? Porque o que acontece? Muita gente acha que, eu fiz a quimio, passaram-se
muitos anos e esse cabelo ficou fininho, permanece e ele tá fininho e deve ser só disso. Não, gente, todo dia a gente sofre algumas interferências. Então, a dica que eu te dou neste caso é que você vá até ele, porque tem todo um componente histórico que seria importante a gente conversar com ele. Shampoo não vai deixar o seu cabelo mais grosso, porque o que deixa o cabelo grosso é geralmente eu trabalhar essa questão interna lá no folículo, que é hormonal e nutriente, tá? Então, o mais carinhoso que eu posso te pedir é que você volte ao médico e a todos os ouvintes que estão aqui nos ouvindo, quando passarem por qualquer situação, mesmo que antes tenha tido um diagnóstico X e agora ainda continua ralinho, ou está tratando e não está resolvendo, volte ao médico, gente, porque bulbo é tempo, cabelo, bulbo, folículo capilar é tempo, tempo é cabelo, tá? E chega uma hora que passando ele não cresce mais. O Arnaldo Fernandes Filho tá ouvindo a gente, viu, doutora? Ouvindo e vendo em Santos. Ele mandou uma foto aqui que tá nos assistindo numa televisão de 50 polegadas. Tá podendo o nosso ouvinte, o Arnaldo. Um abraço pro Arnaldo, tá lá em Santos. A Sueli Dias também, a Odélia Vido, a Loreta Bellini também, a Lourdes Pepino, a Regina Missali, pessoal que vai sintonizando e acompanhando aqui o nosso bate-papo, a nossa prestação de serviço no nosso plantão médico Bandeirantes de hoje, falando sobre alopécia, não é? Tem muitas dúvidas, muitas mensagens e muita gente relacionando aqui e trazendo, né, depoimentos sobre a Covid. Vamos ouvir aqui o que diz o nosso ouvinte. Bom dia, eu sou a Eliana de Oliveira Taboão da Serra. Eu gostaria de saber, referente ao meu cabelo. Eu tive Covid e depois que eu tive Covid, a parte de trás caiu o cabelo e não cresceu mais. Uma parte ficou lisinha. Eu gostaria de saber se eu procuro um dermatologista ou se eu existe algum shampoo que eu possa estar usando. Obrigado. Eliana, obrigada pela participação. Olha só, você acabou de nos relatar, né, que o seu cabelo atrás ficou lisinho, não é verdade? Então, se ele ficou lisinho, o melhor que você pode fazer é sim procurar um médico, ok? E sabe por quê? Porque da forma com que você está nos expressando, pode ser, tá, gente? Isso é muito importante, Danilo. Eu sempre vou falar a palavra pode ser, porque o ser humano é único, né? E a gente não está aqui para fazer diagnóstico. Isso aqui é uma prestação, tá? De serviço, uma orientação, tá? Então, eu preciso que você vá realmente ao médico para que ele possa fazer um diagnóstico. Um diagnóstico é individual. Mas, pela característica descrita, por ficar lisinho, sem cabelo, pode ser o que nós chamamos de alopécia areata, tá? A areata é um tipo de alopécia diferente, tá? Em que você tem um componente imunológico muito importante e que, sim, precisa ser tratado, tá? E aí, esse é um tipo de tratamento que o médico vai te prescrever, vai conversar com você, vai te explicar e também tem a ver com todo um sistema. Não só a questão imunológica, ela é afetada, pode ter sido afetada não só pela Covid, tá? Mas também ela tem, quando é alopecia areata, uma questão do estresse como um componente muito importante, tá? E nós temos outros componentes que ativam esse processo autoimune aí, inflamatório, tá? Então, sim, procure o médico. E vou pegar o seu gancho aí da alopecia areata, do Covid, para dizer que nem toda queda capilar pós-Covid, gente, é igual, tá? Podem ter quedas capilares, por exemplo, que evoluem como uma alopecia areata, uma queda capilar difusa, que é o eflúvio telógeno difuso. Então, procurem um médico se você teve Covid, está caindo, tá, o cabelo, independente, não fique em casa, eu tive Covid, está caindo, é pelo Covid. Sim, é uma condição. Pode ser, pode ter sido estimulada por ele, mas tem que ser tratada. A gente tem que intervir. Porque se você já tem um histórico de alopecia androgenética e ainda está caindo pela Covid, é isso que a gente tem que ter ideia na vida. Eu posso ter mais de um problema associado e que já vai me piorar, por exemplo, a alopecia androgenética que eu tinha de base, tá?
Doutora, pegando o gancho na alopecia areata, o Vander Marcos, de São Bernardo do Campo, disse que a filha de 13 anos teve alopecia areata. Ela perdeu totalmente os cabelos, agora está tomando o medicamento, aquele passa o nome, né? Qual a chance dos cabelos crescerem? Olha, a alopecia areata, ela é uma doença que ela tem sido muito pesquisada. Só que ela tem, Danilo, exatamente como eu falei, vários componentes, tá? E aí a gente precisa mapear. Quando eu falo chance, gente, existe sim a probabilidade de retornar o cabelo? Sim, claro. A gente precisa chegar ao tratamento ideal. Porém, é sim uma doença que a gente precisa de muito amor, de muito carinho, de muito cuidado, tá? Porque ela não é uma doença que eu possa se dizer assim, jogando pro, não é uma doença totalmente previsível, tá? Ah, isso aqui a gente vai fazer assim e acontece assim. Gente, guardem no coração de vocês, toda doença que trabalha com a parte imunológica, que age na parte imunológica da gente, seja ela qual for, alopecia areata, lúpus, qualquer doença, tá? Que tem esse componente imunológico, ela tem uma expressão um pouco particular de cada paciente, individual, tá? Mas não desanime, continue com o seu médico, converse com ele, veja as condições, veja a alimentação, veja o estresse, veja o que mais pode ser elaborado e melhorado nessa condição, tá? Doutora, são várias as perguntas e as dúvidas com relação a remédios, a medicação, a shampoo também, né? O tipo de shampoo. Muita gente perguntando, então eu vou concentrar aqui de vários ouvintes, né? Não tem essa, né? De um shampoo milagroso que vai ajudar ou a fortificar o cabelo, ou evitar a queda de cabelo, ou mesmo que esse indivíduo não vá ter a alopécia, né? Isso passa por hereditariedade, como a gente falou já no começo da entrevista, e outros fatores. Então não há nada, né, que esse paciente, que essa pessoa possa fazer. Não é o uso de um determinado shampoo, ou lavar a cabeça com sabonete e não com shampoo, ou tomar ali um medicamento que vai mudar, não é? Em relação ao shampoo, realmente não vai mudar. O que o shampoo ajuda, tá? É na oleosidade que às vezes propicia uma queda, tá? Na oleosidade em si. Por exemplo, ele melhora se o paciente tiver dermatite seborreica, né? Que é aquela descamação. O shampoo, ele vai ter a sua ação. Ah, eu tenho uma dermatite seborreica grave, eu tenho psoríase de couro cabeludo. Então, às vezes, a gente lança a mão de alguns determinados shampoos que são, na realidade, são remédios, né? Que eles contêm remédio, tem uma substância. E isso sim tem um tratamento específico. E falando do shampoo, uma dica importante para todo mundo que está ouvindo a gente. Shampoo, gente, é para lavar couro cabeludo. Não precisa ficar esfregando o cabelo, não, tá? Não é para pegar aqui o cabelo e esfregar no cabelo, tá? Shampoo é para passar no couro cabeludo, tá? O cabelinho pode deixar ele maravilhosamente bem aí, porque shampoo é para couro cabeludo. Olha só, dica importante. Aí o Edson Inohira está acompanhando aqui, adorando o bate-papo com a doutora Isabel Martinez. O Hélio Aldevino, do Jardim Popular, na Penha, também está sintonizado aqui. A pergunta do Laureano é o seguinte: bom mesmo é não fazer o uso de pinturas, né, da coloração, esses produtos aí, por mais baixo potencial de agressão que eles têm química, e o cabelo não foi feito para essa agressão. Tô certo ou errado, doutora? É o Laureano. Laureano, eu vou te contar uma coisa bem assim, ó. O couro cabeludo, a gente não foi feito para isso. Eu vou concordar com você, né? Deus nos fez maravilhosamente bem, a gente vai... acaba que, por alguns fatores, nós vamos ter nos nossos cabelinhos brancos, que às vezes vem naturalmente, mas às vezes, por exemplo, vem por baixa de vitamina, né? Tem determinadas vitaminas que diminuem, e aí você tem cabelo branco, estresse, né? E que se a gente trata isso, melhora. Mas eu vou te contar um segredinho. Tem gente que se sente bem de não pintar o cabelo, né? E fica bonito, grisalho. Tudo depende de como você olha. Então, para eu te falar assim, olha, é o ideal, maravilhoso, realmente tinta sempre vai ter lá, tudo que a gente coloca exogenamente, que não é nosso, sempre vai ter um risco.
Aí vem a questão do custo-benefício, porque eu também preciso me ver bem. E por quê isso? Porque a autoestima, gente, afeta o nosso sistema imunológico, né? Pode ver que quando você está triste com alguma coisa, ou quantas vezes você passa pelo espelho e você não se olha, né? E aí, quando você começa tanto tempo não se olhar, você tem que identificar o que está acontecendo. E já quando você se arruma, tô falando da gente, passa uma maquiagem, arruma o cabelo, faz uma coisa diferente, você eleva a sua autoestima e te dá força até para você trabalhar mais, para você lutar pelo seu sonho. Eu só estou dando esse parêntese porque, às vezes, quando a gente fala em não fazer algo que pode melhorar a autoestima de uma pessoa e que tira ela de uma condição de um estado de tristeza, não vou nem falar de depressão em si, mas tira ela de um estado de não reconhecimento, é muito importante que a gente não seja radical, que a gente veja o equilíbrio da nossa vida, porque Deus nos fez para sermos felizes e livres, então a gente precisa lutar pela nossa felicidade. E felicidade não é sobreviver, é sobreviver. Doutora, olha, tem muitos ouvintes aqui perguntando também sobre os medicamentos, né? O Paulo Marcelo escreveu aqui pra gente falando que faz uso de 2, finasterida e minoxidil. Ele perguntou até quando, não é? Ele precisa tomar esse medicamento. Como saber, não é? Que agora realmente o que cresceu, cresceu, o que não cresceu, não cresce mais. Como saber a hora de parar? Tá. Paulo, obrigada, tá? A sua pergunta vai ajudar muitos outros ouvintes, tá? Por quê? Gente, quem tem alopecia androgenética tem que tratar sempre, ok? Sempre. O Danilo comentou anteriormente da questão do shampoo. Olha, a gente tem a genética, tem alguma coisa que faça, independente. O shampoo não vai alterar isso, mas o tratamento ideal, tá? Vai alterar, sim, medicamentoso. O que acontece é que você precisa ter uma regularidade, pelo menos de 2 vezes ao ano com o seu médico. Por quê? Porque você pode ter alopecia androgenética, estar tratando para ela, e do meio do caminho ter algum outro componente. Por exemplo, nós já teve lá um caso de um homem, tá? Em que tem alopecia androgenética, ele estava tratando, estava indo bem, daqui a pouco ele começou a ter outras alterações, e que não convém, assim, mas na realidade o que aconteceu? Começou a cair um pouquinho. Se fosse assim, normal, ele ia deixar. Ah, tô usando, tá caindo o cabelo, é normal. E não era uma alteração da prolactina dele, tá? Então é muito importante que você pegue uma regularidade 2 vezes ao ano, porque a alopecia androgenética, gente, é um componente genético. Eu preciso controlar essa genética, né, vamos dizer, tá? Eu não tenho como curar isso, eu tenho como controlar. Então eu tenho que sempre tratar, tá? De diversas formas, sim, mas tem que ter regularidade. Utilização de remédios é regularidade, no caso da alopecia androgenética. Por exemplo, minoxidil, passa sempre, não adianta. Quer ver uma dica aqui para quem usa minoxidil? Às vezes a pessoa vai lá, passa um dia, não passa 3 no couro cabeludo, passa um dia, não passa 4. Gente, ele tem que ter regularidade, porque toda vez que você não passa, você altera o ciclo. E aí nunca para de cair, por exemplo. Então você tem que usar todo dia bonitinho. Os ouvintes estão emocionados aqui, viu, doutora, com as suas palavras. A Zuleika, parabéns, ótima colocação. A Kátia Martins, belas palavras, doutora Isabel, te conheço, né, do seu canal, das suas redes sociais. A gente vai passar aqui os caminhos, né, para os ouvintes continuarem seguindo e acompanhando aí as lives, as informações todas da doutora Isabel Martinez. A Denise Corrochano, lindas palavras, doutora. Pessoal aqui, né, falando autoestima, é tudo na vida. Parabéns, doutora Isabel. Evandro Lamoglia. Olha, doutora, o nosso tempo está apertado, mas dá tempo da gente passar mais algumas mensagens aqui, não é, dos nossos ouvintes que estão interagindo. Deixa eu colocar mais uma aqui, porque essa é sobre implante, e a gente ainda não falou isso com detalhes. Vamos ouvir aqui o que diz o nosso ouvinte. Bom dia a todos. É Denis, daqui de Santo André. Eu sofro de alopecia, já tentei algumas formas, alguns tratamentos aí diferentes e nada adiantou. Então minha única saída seria o implante capilar. Doutora, qual é a melhor técnica disponível no mercado brasileiro hoje que dê resultado
mais significativo para a pessoa que está disposta a arcar aí com um bom investimento, né? Para se ver livre da famosa careca. Doutora, eu só faço um complemento aqui ao nosso ouvinte, né? Que na passagem justamente do jornal Gente pro do Bom e do Melhor, a gente estava falando isso aqui nos bastidores, né? Que em alguns colegas, né, amigos, pessoas que a gente conhece, conhecidos, os métodos, os procedimentos funcionaram perfeitamente, não é? Em outros casos, não. Então, fica tudo aí no pacote de implante. O que você pode passar para a gente, hein? Olha, vamos falar do pacote de implante. Primeiro, a questão de melhor técnica vai depender de como está o couro cabeludo desse paciente, como é que está a clínica dele, como é que está a condição que ele se encontra. O que é isso? Qual é a condição que ele se encontra? Eu tenho que analisar o quanto ele tem de entrada, o quanto ele tem de área doadora, quantos grafts, né, quantos fios a gente pode transplantar. Então, isso depende, tá? Qual técnica será utilizada? Depende de como está, tá, aquele paciente. Esse é um fator. Segundo fator muito comum a todos que fazem implante. Quer ver? Eu vou fazer uma pergunta para você aí que está pensando em fazer implante. Você imagina que fazer implante você não vai mais precisar tratar clinicamente. Não é verdade? Se o pessoal tiver aí, quiser falar, bota aí sim, no chat que o Danilo vai falando aí pra gente. Tenho certeza que vocês imaginam que eu vou fazer implante e não preciso mais tratar. Engano seu. Porque você vai transplantar, vai pegar um fio aqui da região posterior e vai colocar na anterior, certo? Só que esse fio que você pegou da parte posterior do seu couro cabeludo e colocou na parte superior, ele em si, teoricamente, não vai sofrer tanto, tá, as consequências da alopecia androgenética, porque ele tem baixa receptividade para a ação do hormônio. Porém, os cabelinhos que estão ao redor desse fio vão continuar sofrendo, os que não foram transplantados. E aí, com o tempo, eles vão afinando. Isso, gente, é uma dica muito importante, tá? Eu vi que você comentou que fez vários tratamentos sem resultado. A questão é a gente saber como a gente tratou certinho, muitos anos, viu outras condições, porque é o que eu falei, você pode ter alopecia androgenética, mas, por exemplo, se você tiver alteração intestinal, e alteração intestinal não é só uma questão de ir ao banheiro, é outras coisas que a gente pesquisa. Se você tiver ou desvitaminose ou outro problema, às vezes, pela alopecia androgenética, aquele remédio está funcionando, mas ele às vezes não está engrossando porque eu não tenho nutriente. Então, precisa se avaliar o contexto. Então, olha, primeiro, eu tenho que a melhor técnica depende da condição que está o paciente. Segundo, se você imagina que você vai tratar e nunca mais vai precisar de tratar, vai ter que continuar tratando sim eternamente, tá? Para adubar, eu brinco, adubar e tratar os cabelinhos ao redor dos que foram transplantados. E com quem não teve bom resultado, é bom reavaliar, porque às vezes o paciente pode ter um processo inflamatório no couro cabeludo, e isso eu vejo que é muito comum, e aí a gente tem que tratar de outra forma. Então, para quem não teve o resultado esperado, vamos avaliar o problema real. Foi o problema do implante, não foi problema do implante, foi rejeição. O que foi? Ou eu tive um outro problema associado que eu não sabia, tomei medicação. Gente, cabelo tem várias variáveis, acredite nisso. São muitas variáveis, mas eu acho super interessante. Porém, não esqueça, ele não substitui tratamento. Doutora, antes da gente passar as redes sociais, os caminhos digitais aí, preciso fazer a pergunta que os ouvintes estão fazendo aqui no chat, não é? É dos carecas que elas gostam mais? Adorei, gente, adorei essa. Olha, eu vou te falar que assim, isso é muito pessoal, né? Na realidade, elas gostam da alma que tá ali na frente, do homem maravilhoso que você vai se apresentar e ser o melhor e cuidar, né? E ser especial para essa mulher. Então, com cabelo ou sem cabelo, o que vai predizer é a luz que você ilumina essa mulher na sua frente. Muito bom. Olha, o ouvinte que quiser, né, acompanhar, seguir a doutora Isabel Martinez nas redes sociais ou mesmo no YouTube, é doutora, DRA, doutora Isabel Martinez. Martinez é com Z. Então é DRA, Isabel com S, Isabel Martinez.
com Z. Tem live toda quarta-feira, às 10 da manhã, se eu não me engano, no YouTube, não é isso, doutora? Isso mesmo, gente, isso mesmo. E no YouTube é Isabel Martinez Clínica, né? Aqui do YouTube, Isabel Martinez Clínica. E toda quarta-feira de manhã, agora, às 10 horas, eu estou fazendo uma live, tá? Para poder exatamente conversar sobre coisas, sobre situações. Aí a gente traz um monte de questionamentos. E toda quarta-feira estamos juntos. Não, ficou muita coisa de fora, né? Tem ouvinte perguntando aqui sobre piolho, sobre cabelo branco também. Eu já tô aparecendo aqui um monte de cabelo branco na barba, inclusive, mas daí tudo isso fica para uma próxima oportunidade, numa entrevista aí que a gente faz aí com uma outra temática. Pode ser, doutora? Pode, será um prazer, Danilo. Muito obrigada. Você é sempre muito gentil. O seu público é sempre muito fiel, porque você é um cara muito especial, que tem muito carinho com a gente, viu? Obrigada a todos os telespectadores, gente, ao público. É muito gratificante ver essa reciprocidade aqui com a gente, viu? Obrigada, Danilo, pelo carinho. Doutora, obrigado, viu, mais uma vez pela atenção aqui com a Rádio Bandeirantes. O ouvinte pode seguir doutora Isabel Martinez no YouTube, no Instagram e ficar por dentro aí de todas as dicas, prestação de serviço, continua por lá. Bom fim de semana, hein? Até uma próxima.